Colégio Santo Agostinho apresenta Aldeia que Educa. Diálogos que reforçam laços. Olá para todos e todas, eu sou a Aleluia Eringer, diretora do Colégio Santo Agostinho. Nós estamos realizando alguns episódios para tratar de travessias na escola. E hoje nós vamos tratar de um período muito importante, que é aquela passagem do ensino fundamental para o ensino médio, e que com certeza mobiliza muitos estudantes e as famílias. E para falarmos desse período específico, nós convidamos a Carla Santiago. Ela é formada em letras, foi professora de língua portuguesa, literatura, produção de texto, tem 30 anos que está conosco no Colégio Santo Agostinho e, além de ser professora, ela foi também professora analista de série, que, para quem não conhece e que tá nos ouvindo aí pela primeira vez, é uma professora de referência de um ano ou de uma série e que faz a mediação entre a escola, a família e os estudantes. Em 2021, ela assumiu uma supervisão pedagógica e este ano, em 2022, ela assumiu a gestão pedagógica da unidade de Belo Horizonte. Ela não ficou parada por aí e está estudando psicologia na PUC. Obrigada, Carla, por atender ao meu convite para esse bate-papo. Eu que agradeço, bom dia a todos. Eu que agradeço para nós conversarmos aqui. É uma extensão das conversas que a gente já tem no dia a dia, né, Aleluia? Isso. E, Carla, quando eu pensei nessa temática, o primeiro nome que me veio à mente foi o seu, porque nós compartilhamos como professora a segunda série do ensino médio, aqui na unidade de Belo Horizonte, e eu sempre te reparei e te vi como uma pessoa muito querida dos alunos. Era impressionante assim, a entrada que você tinha com eles, como que eles te ouviam e como que você era firme, mas nunca perdia a doçura. Então, por isso que eu acho que você é a pessoa mais indicada para tratar dessa passagem do 9º ano para o ensino médio. Bom, você, Carla, tem uma visão privilegiada das juventudes, pelo fato de você ter ficado tanto tempo neste segmento. E é muito fácil, então, identificar padrões, recorrências. Então, quando você entrou para a escola lá em 1992 e agora em 2022, né? O que mudou nesse jeito de ser jovem no ensino médio? Então, Aleluia, eu acho que é uma visão privilegiada mesmo, né, para a juventude, porque eu acho que todo educador, ele se renova diariamente. Né? Eu acho que um dos grandes méritos de quem trabalha com a educação é não se deixar levar pelo passar do tempo, pela idade, porque o dia a dia, você está sempre se renovando no contato com os adolescentes. Então, eu acho que eu fui privilegiada mesmo, porque por muitos anos eu pude vivenciar as mudanças de contextos, né? Olha, de 92 até 2022, e em 92 eu entrei aqui na escola, mas eu já trabalhava desde 1988. Nossa! Né? Então, são muitos anos aí com os jovens. E, além disso, além de ser professora, eu também fui analista de série, né? Como você disse, que faz esse intercâmbio da família com a escola, o estudante, né? Todo o contexto do pedagógico. E só um detalhe, isso é que faz as pessoas... Como que esse estudante ele se torna numa escola tão grande? Exatamente. O analista de série, ele proporciona isso. Apesar de ser uma pessoa numa comunidade tão grande, ele tem a possibilidade de ser atendido na sua singularidade. Na sua singularidade. Mas pode continuar seu raciocínio. E foi ótimo você ter colocado isso, porque quando às vezes nós íamos fazer os atendimentos às famílias, alguns pais ficavam e ficam ainda muito encantados de perceber como é que numa sala, por exemplo, às vezes de 40 alunos, você saber tantos detalhes do comportamento, do que ele está trazendo, não só da questão acadêmica, mas também do seu emocional. Então, isso realmente sempre foi uma dos diferenciais da nossa instituição, né? Desse olhar pelo sujeito. Mas eu vejo mudanças. Eu acho que
de 92 para 2022, nós vimos mudanças. Tenho muito medo, às vezes, de as pessoas nos olharem com um olhar muito saudosista. Não é saudosismo, mas é perceber, né, que muitos fenômenos, ao longo desses 30 anos, nos proporcionaram uma mudança de perspectiva. Sim. Os valores são os mesmos. Né? Nós estamos numa instituição que está completando 88 anos, mas que nunca transigiu com os valores nos quais ela sempre acreditou. Então, os valores são os mesmos. Mas, o que nós percebemos? Nós percebemos ao longo do tempo mudanças geracionais. O que eu percebo hoje preocupante? Hoje, em 2022, nós somos seres de desejos. Eu percebo que nós precisamos resgatar mais nos nossos alunos os desejos. Sim. E isso vem de quê? De 3 fenômenos que não são locais, são mundiais. O que nós temos? Nós temos uma perda, uma fragilidade dos papéis de referência. Certo. Daquelas referências reais. Então, o avô, o tio, o pai, e depois na escola, o diretor, a igreja, o professor. Então, nós tínhamos 3 instituições que eram muito bem desenhadas socialmente. Podemos abrir mão, né, das redes sociais hoje? Não podemos. Mas nós que já transitamos em muitos fenômenos também mundiais, nos papéis de autoridades, precisamos perceber até que ponto as redes sociais, com todos os ganhos que elas nos proporcionam, né, este momento agora de nós estarmos conversando e poder também compartilhar essa nossa conversa com outros, mas nós estamos recebendo seres que estão ainda aprendendo a conviver em sociedade. Certo. Então, eu acredito, e tenho estudado muito isso, você me falou que eu sou estudante de psicologia, que tem me ajudado a ler muito essa questão na educação, essa fragilidade dos laços de autoridade, dos papéis de autoridade, tem trazido algumas questões que têm nos desafiado mais do que em anos anteriores. Com certeza. Eu já falei para algumas mães e pais que, por vezes, pediam para conversar comigo de que ninguém fica com cabelo verde para sempre. Nós estamos falando de uma faixa etária em que é muito comum as fases, as modinhas, as irreverências, ou é piercing, pinta o quarto de preto, é o rock, é o skate, a roupa larga, a roupa justa, né? É usar só preto. Então, ninguém fica assim para sempre. Quem está na escola consegue perceber claramente como que essas ondas, da mesma forma que vêm, elas vão embora também, né? Eu penso que é uma forma do jovem dizer, olha, pai, mãe, eu não sou você. Tem ali um sujeito que está com um turbilhão interno tentando se encontrar. E eu acho isso saudável. E a gente consegue perceber ali já na 3ª série do ensino médio como esses meninos que deram tanto trabalho lá atrás, eles surgem como pessoas assim bem resolvidas. Então, eu acho isso bem legal. Eu te pergunto, o que os pais devem, de fato, prestar atenção? Aquela ideia de eu estou soltando uma pipa, né? Isso. Eu deixo a pipa voar, mas eu não solto a corda. Então, o que eu devo manter, segurar ou me preocupar? E o que é próprio dessa faixa etária que os pais não precisam se preocupar tanto? Então, aleluia, eu passei por muitas séries. Acho que eu passei por todas as séries da escola. Então, eu me lembro que aquela passagem do 5º ano para o 6º ano, né, talvez, ela é muito mais uma preocupação didática, pedagógica, é a criança saindo do concreto mais para o abstrato, mas a família ainda está ali. Ela está ali, ela está acompanhando, ela quer ajudar no dever de casa, né? E a passagem do 9º ano, que era a nossa antiga 8ª série, certo, do 9º ano para a 1ª série do ensino médio. Nós não temos ali somente, dentro da escola, uma mudança
né, de currículo não, de matérias, aumento de matérias, não. Nós temos uma outra mudança também, que é uma mudança que hoje na psicologia eu também entendo melhor, é uma mudança hormonal, é uma mudança emocional, é uma mudança de busca de si mesmo, em busca de si mesmo, né? Você falou a metáfora da pipa, eu adoro essa metáfora. Por quê? Porque é a hora que você tem de ir soltando ali, mas de olho na pipa para ver se outras não vão aparecer, né? Se outras não vão cortar o fio. A minha maior preocupação neste momento com essa fase é por quê? Porque quando ele pinta o cabelo de verde, ele está querendo dizer uma coisa para a família, está querendo dizer uma coisa para o professor, está querendo dizer uma coisa para os colegas. Tem uma interlocução clara ali. Pai, cresci. Agora eu quero usar o cabelo assim. Agora eu quero usar a roupa dessa maneira. Agora eu quero pintar a parede do meu quarto assim. Né? Agora eu quero colocar na minha mochila e na minha agenda várias etiquetas. Então, a interlocução, o interlocutor desse adolescente está ali. É o pai, é a mãe, é o professor, é o analista. O amigo. É o amigo. O problema, neste momento, é não saber quem é o interlocutor desse jovem. Você se lembra, aleluia, como professora, quando o nosso aluno chegava e falava assim, mas todo mundo, né? E virou meme, a mãe que chega e fala assim, eu não sou mãe de todo mundo, mas todo mundo vai. Exatamente. Todo mundo vai à festa, todo mundo vai viajar. Você se lembra? Sim, com certeza. E virou meme, esse todo mundo, a mãe fala, eu não sou mãe de todo mundo. Né? Também é um fenômeno. É o mundo de todo mundo, né? É o mundo de todo mundo. Só que agora, literalmente, pode ser todo mundo. O seu interlocutor pode ser todo mundo. Então, a questão neste momento é o seguinte, as questões emocionais, as questões hormonais são praticamente as mesmas da nossa época. Né? A nossa manifestação poderia ser um pouco diferente naquela época. E as manifestações mudam de acordo com a formação da família, né? Dos valores que a família ali cultua no seu dia a dia. Mas é um momento em que o jovem, como você bem disse, que eu acho muito saudável, ele, diferentemente daquele aluno que está indo do 5º ano para o 6º ano, mas ele quer a presença da família, agora, do 9º para o ensino médio, ele quer o espaço dele. Sim, e inclusive isso é até uma queixa das famílias, né? As famílias têm uma sensação de que a escola está fechada para elas. Perfeito. É porque o próprio analista... ele conversa diretamente com o estudante e o estudante resolve os problemas dele diretamente com o professor na escola, o que é muito saudável. Que ótimo! O interlocutor é o analista de série. Ou seja, é isso que a gente almeja. Então, não é um distanciamento da família, porque eu acho que um pai ou uma mãe tem que se alegrar e ficar feliz, realizado, quanto menos esse filho depender dele. Exato. É a busca da autonomia, né? De uma autonomia saudável. E a questão é, em que bom que o interlocutor dele está sendo um colega de sala, um professor em quem ele confia, com quem ele tem mais familiaridade, com quem ele se identifica. Como eu dizia no início, aleluia, a grande preocupação hoje é o enfraquecimento desses papéis de autoridade, dos papéis de autoridade reais. Com quem é que os nossos estudantes hoje estão buscando a referência? Esse interlocutor, que muitas vezes não tem a cara e que ele não sabe quem é, com quem que meu filho está conversando, está no quarto. Então, enquanto ele está pintando a parede do quarto, ali tem algo materializado. Mas enquanto o quarto está limpinho, está asséptico, mas ele está ali no celular, conversando com quem? Sim. E ele está com 15 anos, ele está com 16 anos. Então, hoje, mais do que nunca, em momento algum da humanidade, tanto a família, quanto a escola, quanto a religião, são instituições que hoje, mais do que em qualquer outro momento, precisam estar unidas. Precisam estar unidas. A família precisa confiar na escola. Por quê? Porque a escola, como primeiro espaço de socialização fora, e um espaço controlado, um espaço ali que mostra para a família, nos valores em que acredita, os valores que são cultuados,
A família precisa estar. Os pais, enquanto estão trabalhando, estão nas suas casas, estão no lazer, eles precisam estar seguros de que os filhos estão sendo acolhidos ali naquele espaço. E o que eu considero como acolhimento? Muito se fala, né? Precisamos acolher, precisamos acolher. O que é acolher? É dar segurança. Sim. Em que momento que a família está segura de que seu filho está seguro naquela escola? De que ali no espaço de socialização ele está sendo respeitado? Ele está aprendendo a ser gentil, ele está aprendendo a respeitar, Sim. ele está aprendendo a dialogar nos conflitos, nas dissidências, nos prazeres. Olha só, você está trazendo uma coisa que eu considero fantástica, que é muito bom se as famílias entendessem isso. O estar na escola não significa ausência de conflitos. Vai acontecer muita coisa. Precisa e ter. Vai acontecer coisa errada. A diferença é que na nossa compreensão, esses gestos, essas ações, esses movimentos, essas falas, são a substância para que o ato educativo ocorra. Então, vamos imaginar que um aluno pichou uma coisa no banheiro e foi descoberto, tá? Aquilo que nós poderíamos considerar uma infração é uma oportunidade para que um adulto possa fazer essa mediação, de conversar com ele sobre espaço público, sobre a forma agressiva dele se manifestar. Então, não é a mesma coisa quando dois estudantes brigam, por exemplo. Né? Agora, pós-pandemia, a gente percebeu que uma forma violenta de resolver problemas veio à tona, né? Nesse momento, não é a família vir aqui querer tirar satisfação com a outra família, porque ela vai atrapalhar. Porque essas duas pessoas que estão envolvidas nessa cena, elas vão aprender a se desculpar, a reconhecer o erro, a se recolocar. Né? Então, só para fazer uma amarração aí na sua resposta, porque eu quero trazer uma outra questão para você, assim, já bem prática, né? Porque, em termos acadêmicos, esse ofício do estudante, a entrada no ensino médio tem diferenças do ensino fundamental. Eu queria que você apontasse para quem está nos ouvindo quais são essas mudanças assim na vida, na rotina escolar. Olha, então, vamos imaginar novamente, né? Nós estamos lá no sexto ano, e ele está caminhando. Nós usamos a metáfora da pipa, aleluia, eu gosto muito da metáfora também do rio. O rio que tem as margens. Sim. E ele só se configura como um rio porque ele está com as margens. E ele tem lá o seu curso. Né? E o curso que ele vai chegar, ele vai chegar ao mar. Então, vamos imaginar um aluno que ele está entrando numa escola e a família optou por aquela escola e ele está no seu curso, mas está com as suas margens. Sim. A margem na escola, a margem ali da família. Quando ele está indo para o ensino médio, primeiro, ele já tem um desafio ali, porque ele sai do fundamento e ele vai passar agora para algo mais direcionado, mais específico. Mais próximo da universidade. O que ele também, aprendeu né? lá em ciências, ele vai aprender na física, vai aprender na química, vai aprender na biologia. O que ele aprendeu ali na matemática, ele vai continuar na matemática, mas também vai dar o suporte para a física. O que ele aprendeu ali em história e geografia, ele vai agora, tem esse aprofundamento também na sociologia, na filosofia. Então, o ensino médio, digamos que para aquele aluno, é um mundo novo. Mas é também um mundo que ele fala assim, esse espaço agora é mais meu. Esse espaço agora, sabe? A escola tem um outro frescor para ele, tem um outro colorido. Os meninos estão mais bonitos, aquele momento ali do 14, 15 anos. Rapazes e moças. Não é uma fase tão bonita assim. E com 16, realmente os traços físicos, né, vão ali se condensando, então eles vão ficando até mais bonitos. O ensino médio é uma das fases mais emblemáticas para o ser humano. Ele está cursando ali 3 anos, de autodescoberta, né? E igual
Vygotsky fala muito, a gente se reconhece no outro. Certo. A gente se reconhece no social. O outro me situa. O outro me situa. Então, ali no ensino médio, ele está sendo desafiado na parte acadêmica, ele está sendo desafiado ali na sua parte social, né, no como que ele está se relacionando, mas tem a família da pipa. Né? A pipa está indo, o rio está lá seguindo o seu curso. Né? Tem algumas corredeiras, dependendo. Né? Tem horas que ele vai ter lá aquelas pedras que ele vai passar, mas ele vai dar ter uns conta. arranhão. Né? Ele vai chegando. E isso é a vida. A escola é um organismo vivo. Sim. Né? Os conflitos vão surgir. O que é interessante nisso? Aleluia. É a escola estar preparada para saber que ali nós vamos encontrar seres que estão vivenciando essa fase. A fase da autodescoberta é uma fase de receios, é uma fase de fantasias. Então, são meninos que fantasiam muito também. E eu acho muito interessante no ensino médio, mais do que no Fundamental 2, que, para mim, é um grande ganho. E aí eu vou puxar a sardinha para mim. Eu acho que é a literatura. Eu acho que é a literatura. Olha, eu convivo há muitos anos na minha vida, mas que não foi na faculdade que eu aprendi, não. Aprendi na escola. Então, eu vou te perguntar mais para frente aí sobre a literatura, mas eu queria... quando você fala que a escola tem outro frescor, e aí me veio a imagem da pipa novamente. Nessa faixa etária, eles querem que a pipa voe mais alto. Exato. Eles pedem mais corda. E aí vem aquela frase que as pessoas usam muito, que a grama do vizinho é sempre mais verde. Então, esse estudante quer voar em outro céu. Ele quer ir para outro lugar, porque, como diz, todo mundo está indo. É lá que agora é a modinha, então vamos fazer aquele movimento. Né? Chega dessa escola que eu estou desde o maternal. Então, esse movimento... Né? Vamos imaginar que tem pais que estão vivendo isso nesse exato momento. O pai, a mãe quer que o filho permaneça nessa escola, mas o filho quer voar em outro céu. Né? Fala um pouquinho assim, como que você percebe esse momento. Então, quando eu trabalhava com o 9º ano e com a primeira série, então eu estava ali bem na transição. Né? E o aluno meu que tinha sido no 9º ano, depois ele foi meu aluno na primeira série. Sim. E como você percebe uma diferença? Realmente você percebe. Esse frescor do ensino médio, ele existe em todas as boas escolas, as escolas que têm esse compromisso com a educação, com a formação, né, com a formação humana, com a formação moral. Certo. E é uma fantasia que eu percebo dos alunos. E é isso mesmo. Basta um falar, é porque eu estou querendo ir, o medo, né, de ele perder ali o vínculo com aquele social com quem ele construiu. Então, é uma fantasia muito do adolescente dessa fase, de achar que mudar de escola, ele vai sair de um lugar, vamos dizer, mais uma metáfora, mais daquele familiar, útero, mais familiar, conhecido, e vai para algo novo. É uma fantasia porque as margens continuam. Ele precisa ir para um lugar, as margens continuarão. Vão acompanhar. E o curso só existe porque ele tem as duas margens. Sim. A pipa, o pai vai continuar, né? Eu tenho algo que minha avó falava, aleluia. Eu nunca me esqueci. Quando você não está de olho no seu filho, alguém está. Fantástico. Nunca me esqueci dessa frase da minha avó. Falava, olha, pai e mãe têm de estar de olho no filho. Quando você não está, alguém está de olho nele. Então, toda boa escola em que ele estiver, ele vai precisar desse olhar atento da família e da própria escola. E como é bom ele poder estar numa escola em que ele foi já identificado ali na sua singularidade. Sim. Né? Carla, eu vou fazer uma última pergunta e vou te brindar com a sua grande paixão, que é a literatura. Né? As grandes narrativas, né? Quando você pega a literatura, você está falando ali de um Dom Quixote, um Guerra e Paz, um Grande Sertão, Veredas, né? Ler esses livros hoje, que eles demandam um fôlego maior, está cada vez mais difícil. Né? A gente percebe que
pelas redes sociais, uma página é muito. Os caracteres são cada vez menores e as pessoas chegam a conversar com twitters, né? Então, eu queria que você... eu tinha curiosidade de saber como que uma professora de literatura vê tudo isso. Aleluia, quando eu dava aula de literatura, eu dizia que ali eu estava quase que numa terapia, na aula de literatura. Porque a literatura me ajudou a me conhecer na escola. Então, não foi quando eu fiz letras, na escola. Então, eu queria, quando eu dava aula de literatura, eu queria muito que os meus alunos pudessem também ter esse olhar dos grandes personagens que foram meus grandes amigos, meus grandes companheiros, né? Dom Quixote foi um grande companheiro. Mas quem acompanhava o Dom Quixote? Sancho Panza. Sancho Panza. Né? Sancho Panza era o grande companheiro. E muitas vezes a gente tem de ir mudando de lugar, né? Ora a gente tem de ser aquele sonhador, né? Alimentar o sonho do nosso amigo, alimentar o sonho do nosso aluno, alimentar o sonho dos pais que estão conosco, das famílias. Ora, nós temos de ter o papel do Sancho Panza. Aquele que fala assim, olha lá os moinhos de vento, olha os fantasmas. Não, aquilo ali não. Aquilo são moinhos de vento. Às vezes nós temos que ter os moinhos de vento, mas às vezes a gente, não vou falar monstros, não. Eu acho que às vezes ali nós temos de ter grandes castelos. Então, a literatura, ela dá uma narrativa para nós que nos permite reconhecer ali naquele mundo. Você falou de Guerra e Paz, né? Eu aprendi, Machado de Assis foi um grande companheiro que eu tive, foi um grande mestre que eu tive. Então, as narrativas nos ajudam, as diversas narrativas nos ajudam a perceber nuances muito diferentes da vida. A vida não é restrita àquilo que eu estou vendo, mas ela me possibilita sonhar, ela me possibilita desbravar, né? E é aquilo que eu falei também lá no início, somos seres de desejo. A escola precisa dar a esse aluno, olha, você pode desejar porque você pode conseguir o que você quer. E aí eu já falo do novo ensino médio. Então, vamos lá. Vamos pegar o novo ensino médio. Fala um pouquinho aí, porque tem muitas mudanças, em momentos de muitas incertezas, o que esse estudante vai encontrar e ele pode encontrar aí pela frente, mais essa mudança aí. A gente já vem carregando, né, na vida, algumas tendências, né? Aquele aluno que sempre gostou de ler, o outro que sempre gostou de argumentar, né? Sim. Aquele que já gostava de ver ali a questão da medicina, né? Do cachorrinho quem gostava da veterinária, de arte, né? E chega ao ensino médio, nós temos ali as matérias, de alguma maneira, naqueles conteúdos, naqueles componentes curriculares, é a aula que faz o olho brilhar. Certo. Né? O que é que o ensino médio, o novo ensino médio, proporciona para que esse olho possa brilhar mais naquilo que para ele faz um sentido de vida? É ele poder se aprofundar, né? Naquilo de que ele realmente gosta, ou, na dúvida, eu adoro esse componente, eu adoro essa área. Deixa eu experimentar alguma coisa nesta. Sim. No aprofundamento. Então, o novo ensino médio, aleluia, traz para este aluno de hoje maiores perspectivas, sabe? Um alargamento de fronteiras. Permite que ele, num semestre, possa escolher ali uma eletiva que talvez tenha mais... ou teve mais sentido com ele durante a vida, para ele, desculpa, durante toda a vida, mas no segundo semestre, ele, deixa eu experimentar ali uma matemática financeira, com outra coisa, né? Sabe? E descobriu ali, né, algo de que ele goste, com que ele queira trabalhar durante a vida. Aí vem a segunda série, ele tá lá, mas quem sabe? Deixa eu ir por este caminho aí, né? Então, o novo ensino médio, falando assim, muito sinteticamente, nós sabemos que as escolas estão buscando ainda se adaptar, né, ao que a legislação tem trazido, com alguma segurança num ponto, mas às vezes ainda na experimentação, digamos assim. Mas
eu tenho muitas perspectivas, eu tenho muito otimismo para que esse aluno que passou por esses 2 anos de pandemia, que também não podemos negar, Certo. né? Foi um momento aí muito sui generis, digamos assim, na humanidade, que ele volte a resgatar nele o desejo. Mas não é o desejo só de estudar, o estudo como uma mediação para ele encontrar o caminho que ele quer chegar. E ele chegar ao mar, né? É o rio que vai seguindo o seu curso e chegar ao mar. Minha querida Carla, muito obrigada por esse bate-papo. Eu tenho certeza que todo mundo que nos ouviu aqui, os pais, os estudantes, vão sossegar o coração em muitos tomara. pontos, né? E a Carla, ela Tomara, aleluia. Ela fala em nome, representando a gestão pedagógica das unidades do Colégio Santo Agostinho, porque são gestoras que trabalham de forma compartilhada, colegiada, trocando ideias, e isso tem sido um movimento muito rico. Eu agradeço a sua companhia e peço que acompanhe todos os conteúdos que produzimos em nossa página aldeiaqueeduca.santagostinho.com.br. Muito obrigada!